Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Com Base em Quê? Hoje a conversa é com o Rodrigo Duflo, advogado, especialista em mercado financeiro. O nosso tema aqui hoje é um dos pontos polêmicos da atuação de intermediários no mercado financeiro, é um dos pontos pouco explorados na regulação brasileira do mercado financeiro, em especial pela CVM, certo? E, portanto, por essa falta de regulação ou por essa, melhor, oportunidade de detalhamento na regulação, há muita dúvida, né? Tanto dos players quanto dos investidores, o que pode fazer, o que não pode fazer. Eu estou falando de serviços de intermediação no exterior para investidores que estão no Brasil, certo? Então, o cenário é mais ou menos o seguinte: existem investidores no Brasil que, por diversas estratégias e diversos motivos, né, podem pensar em alocar os seus recursos não no Brasil, mas no exterior, certo? De outro lado, existem, né, corretoras ou brokers lá fora, né, que querem acessar o público brasileiro, o público investidor brasileiro. E existem algumas regras nesta relação entre o intermediário que está fora do Brasil, certo? E o investidor que está localizado, residente no Brasil, certo? Como é, Rodrigo, que a gente pode definir esse cenário e definir a importância desta relação entre o investidor local no Brasil e o intermediário que está em outra jurisdição, sob outras regras, mas também com o dever de observação da regulação brasileira? Como é que a gente pode caracterizar esse cenário hoje no mercado financeiro no Brasil? Perfeito, obrigado, Renato. Bom, estamos aqui para falar então de um tema bem polêmico. A CVM, só talvez começando pelo começo, né? Por que isso aqui tem a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, envolvida? Então a gente está falando de valores imobiliários, que tem uma lei brasileira que diz que, portanto, ações, cotas de fundos, ETFs no exterior são considerados valores imobiliários. Então tem a tutela aqui da CVM, que é a autarquia federal que regula o mercado de capitais. Pois bem, é comum, né, como você bem colocou, que entidades estrangeiras tenham interesse em captar investidores no Brasil por diferentes estratégias, cenários que querem até diversificar o seu portfólio. Agora, acho que o primeiro ponto, né, é importante deixar claro que é necessário que tenha uma entidade regulada no Brasil para que esses produtos no exterior possam ser acessados. Então, assim, se uma entidade não regulada no Brasil faz uma chamada oferta pública, que é o quê? Anuncia lá em site, via influencers, YouTube, Instagram, seja o que for, produtos específicos no exterior, né? Então vem aqui investir conosco em ações, sei lá, ou em Apple, em derivativos de balcão, etc. Isto, por si só, é considerado, né, pela CVM uma oferta pública, né? Porque você não tem um acesso restrito, você está publicamente divulgando produtos no exterior. Então, essa oferta pública feita dessa forma, ela é irregular, né? Como que ela se torna regular? A partir do momento que você tem uma instituição local licenciada, pode ser uma corretora, uma DTVM, até um banco, que vai ter uma relação aqui no Brasil, né, com esses investidores aqui, e uma relação com uma instituição supervisionada, regulada no exterior, para, como você bem colocou, a condução de serviços de intermediação. Então, o que seria a ideia, né? Um investidor brasileiro poderia acessar via uma corretora no Brasil esses produtos, e esta corretora no Brasil, portanto, vai ser o canal de acesso para a corretora no exterior, e aí os investimentos são possibilitados. Então, aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas ninguém pode investir direto no exterior, tem que ter uma corretora no Brasil? O ponto é o seguinte, é a questão da oferta, né? Acho que esse é o principal ponto aqui, porque nada impede, vamos lá, eu aqui, Rodrigo, quero investir direto num banco lá fora. Eu posso fazer isso por conta própria agora, eu acesso a internet mesmo, ligo, sei lá, mando e-mail, mas aí sou eu acessando, né? Eu individualmente. É diferente da instituição lá fora estar ofertando produtos aqui a brasileiros. Acho que esse que é o pulo do gato, e por isso que a CVM entra justamente para regular essa relação.
E a gente sabe, né? Tem vários aí, várias stop orders, que a gente chama, ou seja, a CVM, como reguladora do mercado de capitais, pode emitir alertas, isso é público no site, dizendo o seguinte, olha, a corretora X está ofertando de forma irregular produtos no exterior a brasileiros. Por favor, pare sob pena de multa diária, inclusive a CVM pode oficiar as autoridades lá no exterior, onde for a jurisdição dessa instituição lá fora, dizendo, não, pare, inclusive investigue o que essa empresa está fazendo, que é irregular no Brasil. Certo. Então, só tentando dar um panorama geral, acho que tem muita coisa aí para a gente detalhar, né? Então, tem algumas pessoas aqui que estão nos ouvindo e nos assistindo que podem ter essa dúvida, né? Querem fazer uma diversificação dos seus investimentos, certo? E podem pensar, poxa, mas então eu não posso ir ao exterior atrás de alguma instituição, eu preciso receber algum tipo de contato do exterior, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, né? Então, existem duas vias do investidor em relação aos produtos e serviços a serem acessados no exterior, mas também existe, né, um arcabouço de regras que são direcionadas à instituição no exterior, ainda que ela não tenha presença física ou licença no Brasil, certo? Se você puder nos falar qual que é a regra, né? Qual que é o parâmetro regulatório que nós temos hoje para regular esta relação? Perfeito. Diria que tem o parecer de orientação da CVM número 33 e 32. 33 é o principal, mas o 32 que é quase que irmão ali de 2005 da CVM. Então, parecer de orientação número 33 de 2005 e o 32 também, que tratam dessa questão de uma oferta pública de valores mobiliários envolvendo ativos no exterior. Então, esses são os principais normativos. Tem também o memorando 112 da área técnica da CVM, da SMI, e tem o caso paradigmático que aconteceu em fevereiro de 2021, a ata de reunião do colegiado da CVM envolvendo a Avenue, podemos falar porque é público, né? Que foi o leading case, digamos assim, que a CVM entendeu o seguinte, não, você pode fazer isso no sentido de oferecer ativos no exterior desde que você tenha uma relação com uma instituição financeira regulada no Brasil, que vai ser, a gente chama, né, o gatekeeper disso tudo. Então, a instituição brasileira é quem vai, assim, ser responsável por o quê, né? Se certificar de que há cadastro desse investidor no Brasil, procedimentos de KYC, PLD, suitability. Então, são todos procedimentos que vão verificar o quê? Que esses investidores no Brasil estão aptos, né? De perfil, né? Em termos de perfil de risco, né? Que você tem, de fato, conhecimento do que está fazendo. E esta instituição aqui no Brasil licenciada, que, repito, terá um acordo com a instituição lá fora. Por quê? Não é a instituição brasileira que está oferecendo isso tudo. É a instituição lá fora. Mas aí tem que ter esse acordo, então, né? Investidor, instituição no Brasil e instituição no exterior para viabilizar estes produtos. Então, parecer de orientação do CVM 33, 32, memorando 112 e ata de reunião do colegiado de fevereiro de 21. Então, essas são as principais regras normativas no Brasil para que uma instituição estrangeira que queira acessar licitamente investidores residentes no Brasil devem analisar, devem buscar orientação, né? Devem entender como esse arranjo deve ser estabelecido, certo? Agora, uma pergunta. Para que essa instituição localizada no exterior, né, possa acessar os investidores residentes no Brasil, né, e ofertar os seus serviços que serão prestados lá no exterior, necessariamente elas precisam ter um acordo com uma instituição local participante, legitimamente participante do mercado brasileiro? Necessariamente tem que ter essa instituição local? Então, aí a gente volta naquele ponto que é o seguinte, se for uma oferta pública, que é o quê? Repito, o uso de mídias sociais, de internet, quaisquer canais, ou seja, canais abertos, né? Você pode ter um site dizendo assim, eu ofereço ativos lá fora, blá, 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 isso é uma oferta pública. Tá. Se for,
sim, tem que ser por esse caminho para que seja legítimo e não tenha risco de questionamento perante CVM. Agora, se for uma chamada oferta privada, que assim não tem uma regulação do que é uma oferta privada, né? A oferta privada é aquela que não é pública. Eu sei que é óbvio, mas não tem uma regra que diz isso é privado. Mas no mercado tem uma construção que é não. Se a pessoa, né, individualmente, como no exemplo aqui, né? Então não é que tem uma oferta que eu fui impactado por, sei lá, um vídeo no YouTube ou um post no Instagram. Não. Eu, Rodrigo, posso agora ligar para qualquer banco do mundo inteiro e falar, ó, quero investir aí. Tudo bem, isso não tem nada de errado. Inclusive, é legítimo que a pessoa possa, inclusive, ter disponibilidades no exterior. Hoje isso é plenamente aceito. Tinha no passado discussões sobre Circular 24 do Banco Central, aí, enfim. Mas hoje isso é legítimo. Então, qualquer pessoa pode alocar seus recursos no exterior. Então, o que diferencia, respondendo a sua pergunta, é qual o canal de acesso, né? De novo, se for público e hoje em dia, né, com a tecnologia que temos, qualquer coisa, às vezes um grupo de WhatsApp é público, porque você tem lá, né, sei lá, um mailing list, é o público. Pode ser público, né? Pode ser público, a linha é muito tênue. Então tem que ter um cuidado muito grande. Por isso, assim, que é muito difícil uma instituição defender, não, mas esse anúncio aqui, na verdade, eu não quis ofertar. Não, isso, a presunção é que é público. Portanto, tem que seguir esse arranjo que a gente está falando aqui para que seja legítimo perante os reguladores no Brasil. Né? Tá. E então tem que ter este arranjo entre uma entidade estrangeira e uma entidade participante do mercado de capitais no Brasil. No Brasil, isso é uma decorrência, inclusive, da 6385. Exato. Certo? Não é nem da CVM, mas é da lei que criou a CVM, inclusive. Correto. Né? Depois a CVM veio a regulamentar isso. E quais são os limites? Então, imagina que tem esse acordo, né, entre a instituição estrangeira e a local. Né? Esse acordo está em vigor e aí pode tudo, ou mesmo neste acordo, a participação da instituição estrangeira tem uma limitação. Vamos lá. Primeiro, esse acordo, de fato, ele é privado no sentido de que não é um documento público e tampouco precisa ser, digamos assim, protocolado ou arquivado na CVM, embora a CVM possa solicitar, né, a posteriori informações em relação a esse arranjo contratual. Então, de novo, se for algo que já está no arranjo pré-determinado, conforme a regulação que a gente citou aqui, tudo bem, isso pode ser feito. Acho que principais pontos aqui, né? Então, repito, tem a instituição brasileira como gatekeeper desse investidor local para ter o cadastro, perfil de acesso, tudo aquilo que a gente já falou. Também, não é que pode tudo, né? Essa instituição aqui também não vai poder oferecer, por exemplo, produtos específicos. Na verdade, você vai oferecer serviço, abra sua conta no exterior. Ou invista no exterior. Lá fora. Ok. Sem falar, invista na Apple ou este contrato derivativo. Não pode ter menção a produtos específicos, então só serviços no exterior. E tem outro ponto aqui que é importante, né, que por este arranjo aqui no memorando CVM 112, que está na ata de reunião do colegiado de fevereiro de 21 da CVM, tem uma limitação em relação aos mercados reconhecidos. Né? Explica pra gente o que são esses mercados reconhecidos e por que isso é uma limitação no escopo das atividades nesta relação aqui entre entidade estrangeira e a entidade local no Brasil. Então, a área técnica da CVM determinou, isso foi aprovado pelo colegiado, que este acesso no exterior tem que ser via 6 bolsas, né? 6 bolsas de valores, não são nem jurisdições, são bolsas específicas. Não sei se vou lembrar das 6 aqui de cabeça, mas é NYSE, Nasdaq, CBOE, Toronto, Euronext Amsterdã. Só Amsterdã. E Londres, né? Salvo engano, né? A gente checa depois aqui. Mas são 6, se a gente for ver de novo, memorando 112 e ata de reunião da CVM, que são as jurisdições, as bolsas que a B3, na verdade, utiliza como referência na regra de B10. Então foi o canal. Porque o ponto também não, invista no exterior e qualquer coisa é permitida. Então foi uma ideia de o regulador dizer, não, estes 6 mercados reconhecidos, portanto essas 6 bolsas, são instituições que têm níveis em tese de proteção adequado ao investidor no Brasil. Né? Então o acesso inicial neste arranjo tem que ser por meio de uma dessas 6 bolsas, ou todas, ou apenas uma. Agora, claro, uma vez o investidor tendo aberto a conta lá fora, tendo acessado esses mercados,
Claro que nada impede uma área logada, individual, com acesso restrito, que a pessoa invista em outras coisas, em outros ativos lá fora. Mas o ponto é que o canal de acesso já terá sido... A oferta pública tem que ser por meio desses, né? Exatamente. Isso é uma limitação importante, aliás. É. Né? Quando a CVM vem e diz assim, olha, este arranjo aqui só vai funcionar se for conectado aos serviços prestados pela entidade estrangeira em um dos mercados reconhecidos, certo? Correto. Depois tem uma discussão se esse acesso, né, do participante estrangeiro pode ser direto ou tem que ser direto, ou ele pode ser um acesso indireto a um desses mercados, né? Mas o ponto é, quando neste arranjo aqui houver a oferta pública dos serviços de intermediação no exterior, isso tem que estar conectado ao que o participante estrangeiro, né, tem em relação a essas 6 bolsas. Isso. Então, assim, se ele falar, olha, invista em contratos derivativos, né? Vamos pensar aqui OTC, por exemplo, que não é uma operação... CFD e Forex. CFD e Forex, né? Que a CVM tem sérias restrições em relação a esse tipo de operação, né? Mas o ponto neste arranjo, o próprio marketing desse serviço ou desta relação entre intermediária local e intermediária estrangeira tem que estar conectado a uma dessas 6 bolsas. Ainda que depois, né, que o cliente já vire cliente tanto da instituição local quanto da instituição estrangeira, porque ele vai ter que virar cliente das duas instituições. Correto, bom ponto, né? Verdade. Depois que ele já virou cliente, aí é uma relação um pouco mais normalizada, digamos assim. Mas o acesso do investidor brasileiro ao exterior por meio deste arranjo tem que estar conectado a uma dessas bolsas que são os chamados aqui no Brasil mercados reconhecidos. É certo falar isso? É isso, acho que aí sobre o acesso indireto é importante também, né? Porque não necessariamente realmente tem um acesso direto. Dito de outra forma, uma instituição corretora no exterior, né? Pode não necessariamente, como você disse, ser um participante de uma dessas 6 bolsas. Agora, você tem outras instituições que, por sua vez, são membros, né, participantes dessas bolsas. Então, isso é possível, portanto, esse acesso indireto. Né? Então, a gente teria nesse modelo o investidor, uma instituição licenciada no Brasil, uma instituição financeira no exterior e uma outra instituição que daria este acesso, né, a um mercado reconhecido. Esse arranjo também é legítimo, é válido. Diria até que a maior parte das instituições tem esse arranjo. Aliás, você mencionou aqui o caso de 21 da Avenue, né? Que foi apreciado e aprovado pelo colegiado da CVM. Correto. Certo? Neste caso, né, a participante estrangeira não tinha um acesso direto, né, a um desses mercados reconhecidos. Certo? Verdade. Né? Era Austrália, né? Salvo engano. Uma era Austrália, a outra era Estados Unidos. Né? E nenhuma delas tinha, né, o acesso direto ao mercado reconhecido. Isso é importante, né? Porque foi uma regra aceita pela CVM no sentido de que o intermediário estrangeiro não precisa ele ter o membership lá da NYSE ou, ou da Nasdaq, por exemplo. Né? Correto. Ele pode estar conectado a um participante dessas bolsas. No entanto, como que isso tem que aparecer para o investidor brasileiro, né? É um bom ponto. O disclosure aqui que a gente chama é fundamental, né? Ou seja, tem que estar claro ali para o investidor, por exemplo, ao acessar esse site, vai ter lá, olha, você aqui tem um acesso por meio dessa instituição, nos termos do parecer de limitação 33, das regras da CVM, a uma instituição no exterior, por meio dessa outra aqui. Então, o disclosure é fundamental. Então, por exemplo, num site em que uma instituição está de alguma forma oferecendo conta no exterior, vamos chamar assim, tem que estar claro para o investidor ali, seja ali via contratual, ou termo de adesão, ou disclaimer, ou enfim, de alguma forma, como que é esse acesso todo. É um ponto bem importante também para a proteção do investidor, que tenha, então, essa noção quanto a onde está investindo e qual é o caminho disso tudo, porque a CVM se preocupa muito justamente com a proteção do investidor nesse cenário. Né? Certo. Muito bem.
Nós atuamos no mercado, né? Uma das consultas que chegam com frequência é em relação a contratos derivativos, né? Por que isso? Porque os contratos derivativos no mundo têm uma relevância gigantesca, certo? Aliás, se a gente for pegar operações OTC no mundo, como uma regra geral, superam operações em bolsa. Sem dúvida. Aqui no Brasil é que a relação É o oposto. se inverte, né? Muito bem, então é normal que muitas instituições estrangeiras queiram oferecer para investidores residentes no Brasil produtos que não são tradeados em bolsas lá fora. Uhum. Muito menos dessas 6 bolsas aqui, Uhum. né? Como é que fica essa oferta para serviços, né, relacionados a contratos ou a ativos que não estão negociados diretamente nessas 6 bolsas? É possível? Tem limitação? Tem que ter cuidado? Como é que o investidor, mais que o investidor, como é que o intermediário estrangeiro deve entender essa limitação, se houver? Perfeito. Bom, o primeiro ponto é, para ficar claro, né, uma oferta privada ou na one-on-one basis, então, de modo que o investidor procure esses ativos, isso é perfeitamente possível. Então, só para ficar claro. Agora, se a intenção é que estruture-se isso de uma forma pública, então com anúncios, com marketing, etc., o arranjo, né, recomendável é o seguinte: então a gente segue a estrutura posta que a gente falou aqui, ou seja, que vai ter este acesso a mercados reconhecidos. Então é importante que a porta de entrada seja via um desses mercados reconhecidos, como falamos aqui. Mas uma vez estando lá, de novo, nada impede que lá fora possa ter acesso a derivativos de balcão, a outros produtos até mais arrojados. De novo, cumprindo o quê? Suitability aqui, cadastros locais, tem o gatekeeper local, tem então esse acesso ao mercado reconhecido lá fora. E uma vez, de novo, o investidor tendo passado por este funil, digamos assim, nada impede que lá fora ele invista no que quiser, inclusive derivativo, OTC, produtos mais assim exóticos até que não existem no Brasil. Uhum. Inclusive é um pressuposto. Agora, isso não quer dizer que pode, por exemplo, que é você ofertar publicamente produtos específicos. É o caso que a CVM tem vários alertas, por exemplo, CFD e Forex, né? Não existe nenhuma oferta pública registrada na CVM de CFD ou Forex até hoje. Já tentaram, certo, né? Mas não há, pelo menos publicamente, nenhum registro de sucesso. Então, tem que ter muito cuidado, eu diria, no marketing, né? Como que isso é de fato passado publicamente, porque às vezes a área comercial quer ser mais agressiva e tal, só que isso não passa no compliance, tem alguns, né, atritos. Acho que tem aqui coisas, então, nesse sentido a serem desenvolvidas, mas é possível com todas essas limitações e com a devida também assessoria, né, jurídica. Muito bem. Acho que foi muito esclarecedor o nosso bate-papo aqui, certo? Esse tema é bastante complexo, né, em razão dos interesses envolvidos, em razão de algumas zonas cinzentas que ainda existem, né? Às vezes a regulação não é tão clara assim, portanto a análise do caso concreto vai dar todas as diretrizes necessárias para o regulador interpretar, ver se, né, tá certo ou não tá certo, né? O fato de ter mercado reconhecido não significa que outras bolsas, né, não seriam... Verdade. Alemanha, Itália... né? Alemanha, Enfim. Exato, outros países, né, também com seriedade no trato regulatório, digamos assim, né? O ponto é que, pelo fato de bolsas de outros países, né, não estarem listadas como mercados reconhecidos, faz com que os participantes desse arranjo devam ir à CVM, né, pedir uma aprovação prévia, né, para este arranjo funcionar. Eu acho que só para pegar esse gancho é importante. O que a gente está falando aqui é com base no arranjo posto, né? Isso. Nada impede que consulte-se o regulador e vá lá e diga, olha, o meu modelo é este. Tá ok para seguir? Tem algum ponto de dúvida? E aí, nessas interações com o regulador, pode ser que caso a caso, também estruturas talvez que divirjam um pouco do modelo tradicional possam ser aceitas ou não. Aí vai do caso concreto. Vai de cada caso. Muito bem. Ótimo. Então, esse foi o nosso bate-papo. A gente espera que tenha sido muito proveitoso.
Certamente nós faremos outras interações sobre isso. Aliás, na agenda regulatória da própria CVM, né, há um ponto de discussão exatamente sobre esse acesso por intermediários estrangeiros ao investidor residente no Brasil. Então a CVM vai colocar algum esforço e foco nesse tema no próximo ano, certo? Então, possivelmente, em razão disso, nós teremos aqui ou uma regra diferente, ou uma regra mais clara, ou uma regra mais aberta ou mais fechada, não sabemos. Mas Só um ponto, a gente está gravando no final de 2025, próximo ano talvez já seja esse, a depender de quando for ao ar aqui. Exatamente. 26 exatamente. a gente está falando, né? Mas se sair, né, alguma nova regulação em relação a esse ponto, a gente traz aqui e discute também, né? O Sem que é dúvidas. importante é que tanto para o investidor brasileiro quanto para o intermediário que quer acessar o investidor no Brasil, o importante é ficar claro que tem regras para que isso aconteça, né? Às vezes as regras não são tão claras assim, né? Mas este arranjo, né, requer um cuidado, requer uma consultoria específica, né, para que os riscos aqui sejam mitigados, certo? E todo mundo saia fazendo negócio de uma forma legítima, né? Algum risco se vai correr, como eu falei aqui, porque a regulação às vezes tem alguns pontos de áreas um pouco mais cinzentas, mas é possível fazer diversos arranjos aqui dentro daquilo que se entende como legítimo, de acordo com a regulação posta, certo? Então, nos acompanhe, curte, compartilhe esse conteúdo. Você que quer investir no exterior, fique ligado nesse tema, e você que é um participante estrangeiro e quer acessar investidor no Brasil, também fique atento, porque além do que está posto aqui, certamente haverá uma mudança no próximo ano em razão do interesse da CVM em diminuir o número de stop orders, né? Também, que cresce a cada ano, certo? Certo, e o próximo a gente faz em inglês também para atingir o público lá fora. Exatamente, exatamente. Pessoal, muito obrigado pela atenção e até o próximo episódio. Até a próxima. Obrigado, pessoal.